Sejam muito bem-vindas! Hoje vamos falar sobre procrastinação. E hoje eu vou dar, então, 3 dicas práticas que a gente vai começar a colocar em prática hoje para que você possa vencer a procrastinação para praticar yoga e se libertar da ansiedade. Foram dicas que foram essenciais para que eu conseguisse criar minha jornada no yoga. E eu tô passando por um momento que eu super me identifiquei com vocês. Eu mandei um áudio no Telegram essa semana falando que eu estou de mudança. Eu me mudo depois de amanhã, sábado. E eu me senti exatamente na situação que você se sente quando você fala assim: ok, preciso praticar yoga. E agora? Às vezes a Babi já te convenceu, às vezes a sua psicóloga te indicou, às vezes uma amiga, tem várias amigas que vêm junto para o yoga em prática, e aí você entendeu que você precisa do yoga na sua vida. Esse é o primeiro passo aqui meu, é te mostrar isso, que você precisa do yoga na sua vida. E aí quando eu te mostro isso, você fala assim: realmente, todas as pessoas no mundo precisam praticar yoga. Mas e aí? O que eu faço? E eu estou de mudança e eu me senti exatamente nessa mesma situação que vocês. Eu falei assim: ok, eu vou mudar. E aí? Por onde eu começo? Não é assim que vocês se perguntam, se sente, né? Por onde eu começo, Babi? Esse mundo do yoga. Tanta informação espalhada, tantos vídeos no YouTube. Tô completamente perdida. Por onde eu começo? E a procrastinação, ela surge muitas vezes justamente em situações como essa. E ela surge com base em 2 fatores. Isso eu percebi ao longo de toda a minha experiência como professora, principalmente minha experiência própria de vida. Geralmente a gente procrastina primeiro quando a gente tá com medo. Por quê? A gente fica assim: ai, não sei se vai dar certo. E aí você fica assim, parada, né? Paralisada, porque você fica naquele medo de... Você não consegue sair do lugar. Não é assim o sentimento de procrastinação? Você sabe que você precisa fazer, você tá ali, você não sai do lugar. E esse medo, ele começa a te paralisar, faz com que você comece a procrastinar. E aí o que acontece? Vem a nossa amiga ansiedade. Por quê? Quanto mais você sabe que você precisa fazer e você não consegue fazer porque você tem um bloqueio, mais você se sente ansiosa. E aí você começa a entrar num círculo vicioso de que quanto mais ansiosa você tá, mais você fica paralisada. Quanto mais paralisada você fica, mais você procrastina. Quanto mais você procrastina, mais você se sente ansiosa. Quem aí se identifica com essa situação? E aí eu ouço, todas as vezes que eu abro a turma do Yoga em Prática, eu abro poucas turmas ao longo do ano, às vezes eu converso com algumas pessoas e aí elas falam assim comigo: ai, Babi, sabe o que é? Eu tô com medo de não conseguir acompanhar. Eu tô com medo porque eu não sei se vai dar certo. Então eu vou deixar para a próxima turma. Olha a procrastinação aí, minha gente! E você, esse ano, foi mais provada do que nunca de que você nunca sabe o dia de amanhã. Você pode falar assim: ah, Babi, vou deixar para a próxima turma. E você já parou para pensar que pode não existir a próxima turma? O que te garante que vai ter uma próxima turma? Pode ser que eu decida seguir novos planos. Pode ser que eu decida criar outro curso só para quem é a minha aluna. E como você vai se sentir com essa procrastinação? E aí começa a vir um sentimento de que é aquele de que você não conseguiu, não é? Então vem medo, vem insegurança e o sentimento de que você deixou passar uma oportunidade. E, gente, uma das piores coisas na vida é a gente se arrepender pelo que a gente não fez, pelo que a gente deixou de fazer. Quando na minha vida eu comecei a ver que eu preferia
me arrepender de certa forma. Não é me arrepender, mas eu preferia pagar para ver. Eu preferia ir lá e fazer as coisas que eu tinha dúvida de tomar a decisão e ver efetivamente com os meus olhos como seria, porque tudo que você faz é um aprendizado. Toda experiência que você vivencia, ela vale a pena. Tanto para você ver o que você gosta quanto o que você não gosta, o que serve para você quanto o que você não serve. E se você começa a abrir mão de ter novas experiências, você nunca vai sair do lugar e você vai continuar com esse sentimento de que você não consegue realizar as coisas. Porque se você não tenta, você nunca vai acertar. Porque quando você tenta, sempre você tem 50% de chance de acertar ou de errar, você não tem bola de cristal. Então, a procrastinação, geralmente vem por esse medo. E aí eu vou mostrar para vocês como a gente vai seguir, mas já adianto falando aquela frase que eu gosto de repetir, que eu falo sempre aqui. A coragem não é a ausência do medo. A coragem é você seguir com medo mesmo. Vocês acham que eu não fiquei com medo da minha mudança? Eu fiquei com frio na barriga, eu tô saindo de um apartamento e indo para uma casa totalmente fora da região que eu estou acostumado. Vai mudar a minha rotina completamente, mas eu quero experimentar. Eu quero ver como é que é, eu vou com medo mesmo. E aí eu vou falar sobre a mudança depois. Então a procrastinação, ela vem muito com o medo. E aí, a procrastinação surge também por outro fator, que é a falta de conhecimento, que é o que eu estava falando, é você não saber por onde começar. Geralmente, a gente procrastina aquilo que é novo, porque aquilo que a gente já sabe fazer, a gente pega, vai lá e faz. Agora, quando aparece uma coisa que a gente nunca fez, aí a gente agarra, não é? Eu sei porque no meu dia a dia eu tô sempre criando coisas novas. E quando aparece alguma coisa que eu tenho que fazer pela primeira vez, você precisa ter um gasto de energia e se dedicar muito mais do que quando você já está acostumado. Mas você tem que lembrar que aquilo é só na primeira vez. E tudo na sua vida que você for fazer pela primeira vez é super normal precisar dedicar mais um pouco. Então, a falta de conhecimento, ela paralisa e faz com que você procrastina. Você não tem a mínima ideia como praticar yoga. Então, provavelmente por isso você vai procrastinar. Procrastinar fazer uma primeira aula, procrastinar entrar num curso, procrastinar fazer uma postura diferente, não é? Pela falta de conhecimento. Porque você não sabe por onde começar. A minha mudança, eu confesso pra vocês, eu fiquei completamente paralisada. E eu falei isso no áudio. Eu falei assim, meu Deus, por onde eu começo? Eu já conhecendo esses dois fatores, eu falei assim, bem, o medo eu vou com medo mesmo. A falta de conhecimento, eu vou buscar quem tem conhecimento. Então, o que eu fiz? Eu contratei uma empresa de mudança que vai fazer a mudança para mim, que eles já devem ter feito, assim, milhares de mudanças, então eles já sabem nas costas como que faz, assim como, imagina quantas aulas de yoga que eu já dei, quantas práticas que eu já dei. A primeira aula que eu fui dar de yoga, eu fiquei tremendo, eu fiquei assim, eu estudei, eu acho que eu demorei assim uma semana para montar a aula. Hoje eu monto a aula para vocês um dia antes e se eu precisar eu monto a aula na hora. Eu não monto para vocês na hora porque eu gosto de estudar, fazer um planejamento, ver o que faz sentido, eu tenho que tomar muito cuidado, eu não posso passar para vocês posturas que eu passo para as minhas alunas, porque as minhas alunas eu acompanho, eu sei a base que elas têm, a trajetória que elas já passaram. Para vocês eu preciso tomar cuidado, dar posturas que são mais viáveis, pensar em variações, mas se precisar, se quiser que agora eu monto uma aula, eu vou montando enquanto eu vou dando para vocês. Então, é muito... Quando você tem uma falta de conhecimento e vem a procrastinação, uma das coisas mais fáceis é você buscar alguém que conheça, que já fez isso várias vezes. Não é uma coisa bem lógica?
Então eu contratei uma empresa de mudança e aí eu corri para o YouTube, né, para buscar conhecimento. Só que eu fiquei mais perdida no YouTube do que tudo, porque é cada um falando uma coisa diferente. E aí vem aquilo que eu falei, né, um volume de informação que acaba te deixando mais perdida. Então esses são os dois principais causadores da procrastinação, principalmente quando você quer começar a praticar yoga para se libertar da ansiedade, que é o medo, que você não sabe se vai dar certo, e a falta de conhecimento, você não sabe por onde começar, o que fazer. Mas tem como você caminhar. E aí são as 3 dicas que eu trouxe hoje para vocês. A primeira dica para vencer a procrastinação, para você praticar yoga e se libertar da ansiedade é marcar uma data. Como assim, Babi? Isso parece lógico? Gente, nós somos movidos por prazos. Parece lógico, mas é uma das principais coisas que você foge para você continuar procrastinando. Lembra lá na época de colégio, quando a professora falava assim: essa lição é para sexta-feira. Que dia que você ia fazer? Quem procrastina ia fazer um dia antes, na quinta ou no dia, se desse tempo, na sexta. Mas você tinha um prazo e você ia lá, fazia e entregava, não é? O que eu faço aqui com vocês nas lives? Eu simplesmente marco a data e eu tenho que me virar para programar, para montar a aula. Eu falei assim, eu quero fazer a preparação da Semana Yoga para Ansiedade com uma aula prática de manhã todos os dias e uma live de conteúdo à noite todos os dias. Fui lá, marquei a data e tô me virando, rebolando. Minha mudança surgiu no meio do caminho e vamos lá. Agora, imagina se eu não tivesse marcado com vocês as datas das lives, a data da Semana Yoga para Ansiedade. Sempre existir alguma coisa. Ah, agora tem a mudança. Primeiro tem a viagem, agora tem a mudança. Ah, agora tem meu casamento. Ah, agora tem final de ano. Ah, agora tem Natal. Ah, agora tem férias. Agora é isso, agora é aquilo. A sua mente é super criativa e ela vai sempre trazer várias desculpas para justificar a sua procrastinação. E uma das coisas que a gente aprende no yoga é sair de fora dela e se olhar como um observador. E aí você consegue perceber nesse momento, ativando a sua consciência, de todas as historinhas que a sua mente fica te contando. Então, hoje nós vamos começar a colocar em prática, então, as dicas para vencer a procrastinação. Então, todo mundo agora que está aqui ao vivo comigo, temos 68 pessoas no Instagram e 28 pessoas no YouTube. Eu não consigo ver aqui agora no Facebook quantas são, mas nós vamos marcar uma data juntas, combinado? Nós vamos colocar um prazo. Um prazo para quê? Para que a gente inicie um novo ciclo. Uma data para que, a partir dessa data, você vai começar, de uma forma ou de outra, a cuidar da saúde do seu corpo, da sua mente, do seu emocional e colocar o yoga na sua vida para que você se liberte da ansiedade e das suas dores físicas e emocionais. E vocês sabem que data é essa? Que nós vamos marcar em conjunto aqui agora? Nós vamos marcar a data para o dia 9 de novembro, dia que começa a Semana Yoga para a Ansiedade. E aí eu quero que todas vocês marquem essa data agora nos comentários. Então, todo mundo vai começar a mandar aí que essa é a data que todo mundo que está ao vivo aqui agora e que está assistindo vai iniciar um novo ciclo na sua vida. Coloca aí, eu ainda tô dando um prazozinho, hein? Porque essa data é uma data super especial. 9 de novembro. Então, digita nos comentários aí agora pra mim que a gente tá marcando aqui ao vivo. Isso aí, Silvana. 9 de novembro de 2020. E aí, sem desculpas de que estamos chegando no fim do ano, deixa pro ano que vem.
Nós ainda temos 65 dias. Gente, dá para fazer muita coisa. Vocês não têm noção. Você quer chegar na virada do ano e falar assim, nossa, 2020 passou e eu não fiz nada. Ou você quer chegar na virada do ano e falar assim, que 2020 passou, teve aquela pandemia louca, mas no final do ano eu, corri atrás do atraso e parei de procrastinar. Isso aí, Marcele, Darlane no Instagram, Érica, Luísa, Lene no Instagram. Vamos lá. Nutri, Fernanda, 9 de novembro, Vivi, Carol Pedreira. Vamos lá. 9 de novembro, Paula, minha aluna, Jana, 9 de novembro, Lurdinha, 9 de novembro, todo mundo aí. 9 de novembro. Sem sono. Pera aí que eu vou voltar, hein? Esse Instagram tá querendo me calar. Vou sair no Instagram e voltar. Esse Instagram não vai me calar. Ele está achando que vai me calar? Gente, eu atualizei todos os sistemas, mudei da onde que eu tô fazendo os vídeos e continua. Mas tudo bem, não tem problema não. A gente volta. Vamos ver se vai dar certo. Então vamos lá no YouTube, quero ver aí, ó, 9 de novembro. Cadê as datas? 9 de novembro. E isso é tão mais comum que isso mesmo, Pan, antes tarde do que nunca. E isso é tão mais comum que a gente já tem isso, só que a gente deixa o quê? Pro dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, né? Geralmente a gente fala assim, não, no dia 1º de novembro, ó, dia 1º de janeiro eu vou começar. É o dia oficial de início de todas as metas. Mas aqui nós não vamos esperar o ano acabar, não. 9 de novembro. Quem tá voltando no Instagram, quero ver aí voltarmos com a mesma quantidade de pessoa. Vão me falando se o áudio já está ok para eu continuar e passar para nossa próxima dica. Dica número 2. Gilbertos, isso aí, não vê a hora de começar. E mais uma coisa, hein? Ninguém vai falar que tá ansiosa para a semana Yoga para Ansiedade, hein? Por favor. Vai todo mundo falar que está animada para a semana Yoga para Ansiedade, hein? Já vamos começar a trocar a nossa palavrinha, que as palavras têm poder, de ansiosa para animada. Voltou? Tudo ok? Então vamos continuar. Esse Instagram não vai nos calar. Então vamos lá. Para a segunda dica. Segunda dica para vencer a procrastinação, para praticar o yoga e se libertar da ansiedade. Se comprometer com algo ou alguém e tornar esse compromisso público. O que é isso? Uma coisa é você se comprometer com você escondidinha ali, né? Aí você fala assim, eu vou começar na sexta-feira, dia tal. Não, segunda eu vou começar. Aí chega segunda, você olha para um lado, olha para o outro, ninguém tá vendo. Aí você fala assim, deixa para terça, né? Aí chega terça. Aí você fala assim, ninguém tá me cobrando. Chega para quarta. Ninguém falou nada, vou deixar para quinta. Ainda tá picando no Instagram? Eu acho que é porque tá esquentando o meu iPad aqui. Vamos ver. Vou voltar. Vocês vão aprender mímica comigo. Cada dia é um. Eu acho que é porque tá esquentando. Diz que quem sabe faz ao vivo. Eu estou colocando isso em prática. Vamos ver, senão eu pego outro iPad ali.
Vamos ver, me falem aí se voltou o Instagram. Me falem se tá ok para eu continuar. Nossa segunda dica, hein? Isso, vem pro YouTube, gente, vem pro YouTube. Eu até mandei os 2 links, comecei a mandar os 2 links. Tudo certinho? Então vamos lá. Então eu tava falando da segunda dica. Tá ruim ainda, Carol, no Instagram? Até mudei aqui a posição. Qualquer coisa vai todo mundo pro YouTube. Mas vamos continuar então. O YouTube é Babi Rezende com Z, tá bom, gente? Segunda dica, então. Se comprometer com alguém ou com algo. Quando você tem alguém te cobrando, de certa forma, quando você fez um compromisso com alguém, gente, é muito mais difícil procrastinar e de fugir. Quando você falava assim, quando você fala, né? Quando eu faço isso muito, eu falo assim, quando você vai começar a fazer sua aula? Então, hoje vocês marcaram um compromisso aqui, dia 9 de novembro. De certa forma, vocês já se comprometeram e tornaram isso público. Todo mundo que estava aqui na live, inclusive eu, vi que você colocou aqui que dia 9 de novembro você vai iniciar um novo ciclo. Você vai colocar o yoga na sua vida. Então, quando chegar dia 9 de novembro, você vai lembrar dessa live e você vai falar assim: ixi, eu falei com a Babi que eu ia começar hoje. Eu falei com a Babi que eu ia assistir a aula 1 e participar da Semana Yoga para a Ansiedade hoje. Eu falei que eu ia começar um novo ciclo. Então, quando você lá no colégio dava um jeito de entregar suas atividades, você procrastinava até o último dia, mas você entregava. Por quê? Porque você tinha a professora lá te cobrando, esperando para receber. E esse é o papel do professor. Eu fico de olho nas minhas alunas do Yoga em Prática. Eu tenho lá no acesso, eu sei todo mundo que assistiu às aulas, viu, meninas? Quem não sabia disso? Eu sei quem assistiu às aulas, quem não assistiu. Tanto que quando eu recebo um e-mail assim, ai, Babi, não tá dando certo. Aí eu começo a perguntar, você assistiu essa aula? Você fez isso que eu falo para fazer? Você fez aquilo? E aí ela fala assim, não. Eu falo, como que vai dar certo então? Então, entrar num curso, por exemplo, é uma forma de você se comprometer. Primeiro, se comprometer financeiramente. Eu já fiz isso muito na minha vida. Sim, eu sempre falo assim, quero estudar isso. E aí você vai indo e sempre tem alguma outra coisa para fazer. E eu falo assim, não chega de procrastinar. Geralmente eu entro num curso, porque aí eu preciso acompanhar aquela turma. Eu tenho aquelas datas, eu tenho aquelas atividades e eu tenho aquele professor e aquele compromisso financeiro que eu fiz. Então, quando você faz um compromisso com alguém ou algo, igual a gente fez aqui hoje, colocando a data para que você inicie a sua trajetória no yoga, para que você comece a se libertar da ansiedade, quando você se inscreve, por exemplo, numa turma, você está se comprometendo de 3 formas. As minhas alunas do Yoga em Prática se comprometem financeiramente, porque é um curso pago, se comprometem comigo, porque eu sou professora e a gente tem um calendário de práticas e eu vejo quem está praticando e quem não está, e se comprometem com as suas colegas de turmas, porque a gente tem uma comunidade de alunas onde as alunas vão compartilhando as práticas delas. Então, você também está comprometida em ajudar aquele grupo está te ajudando e, de certa forma, o grupo vai te movendo. Então, o ato de se comprometer com algo e alguém, isso em tudo na sua vida, desde você falar que vai fazer uma coisa na sua casa, quando você não expressa isso e não firma esse compromisso com alguém, você não vai sair do lugar, porque a sua mente vai tentando te enganar. E aí você vai se enganando, porque não tem ninguém ali que está te olhando. Então, a segunda dica é:
para você vencer a procrastinação, para praticar yoga e se libertar da ansiedade, se comprometa com algo ou alguém. E aí a gente já começou o comprometimento aqui hoje, marcando a data do dia 9 de novembro. E agora a gente vai firmar esse comprometimento, porque aqui eu quero que vocês saiam com dicas práticas, colocando em prática. O meu perfil não chama à toa Equilíbrio em Prática. O meu curso não chama à toa Yoga em Prática, porque aqui a gente sai da teoria e coloca em prática para que vocês vejam os resultados e as transformações. Então agora eu quero que você digita aí para mim nos comentários: eu me comprometo, ok? Se você está assistindo gravada, digita aí nos comentários também. Então, você vai digitar agora, a gente está firmando o nosso comprometimento. Seu, comigo e com todas as pessoas que estão nessa live com você. Então, digita aí, eu me comprometo. Estou esperando. Cristiane, eu me comprometo no YouTube. Marileide, eu me comprometo. Érica, eu me comprometo. Axele, eu me comprometo. Claudinha, eu me comprometo. Carol, Sandra, Renata, Ana Paula. Vão lá, Instagram. Grazi, Karina, Cristina, Flavinha, Lene. Por que o Yoga em Prática é um curso pago? Porque eu disponibilizo já uma série de conteúdos gratuitos. Aí sabe o que acontece quando é gratuito? Vocês não fazem, vocês não se comprometem. A Semana Yoga para a Ansiedade é uma semana que eu dedico horas planejando, que tem um conteúdo riquíssimo. E aí o que acontece? É gratuito e você recebe as aulas e não assiste. Então, o ato de você passar o seu cartão de crédito, de às vezes você ter que pedir um dinheiro emprestado para alguém, de você tirar da sua economia, é um checkmate para você. É você falar assim, agora ou nunca, eu tô me comprometendo, vamos lá. Isso aí, pessoal, tô gostando de ver. Todo mundo se comprometendo. E aí a gente vai para a terceira dica prática, ok? A terceira dica é algo que eu até já citei lá no início. É busque um método ou um passo a passo para você seguir. Por que a gente procrastina o desconhecido? Porque a gente não faz a mínima ideia por onde a gente começa. Pensa numa receita. Quando você não tem a receita de alguma coisa, então vamos supor que eu chego para você, eu gosto muito de dar esse exemplo, e fala assim, faz para mim um bolo de maracujá. Se você primeiro nunca fez um bolo, ou se você nunca fez um bolo de maracujá, você fala assim, meu Deus, por onde eu começo? Pode ser amanhã? Pode ser para depois de amanhã? Agora, quando eu te dou uma receita e eu falo assim, segue essa receita aí e faz o bolo de maracujá. É muito mais fácil. Isso, inclusive, já tem comprovações científicas de que quando você pega uma meta, divide em etapas e ordena, você vai conseguir alcançar muito mais rápido e efetivamente vai conseguir alcançar os seus objetivos. Então é muito mais fácil você ter um guia ali, uma receita, e aí você falar assim, coloca tanto de leite, coloca mistura, faz isso, faz aquilo. Por que eu fiquei perdida na mudança e vocês ficam quando vocês decidem que querem começar a praticar yoga? Porque você não faz a mínima ideia. Eu começo primeiro assistindo uma aula do YouTube, um vídeo da Babi, ou eu começo fazendo uma aula prática de yoga para iniciantes, eu começo pela aula da dor na coluna, ou eu começo pela aula de alongar os ombros e pescoço. Eu começo pelo yoga matinal, eu posso fazer de manhã ou eu posso fazer de noite? Você fica completamente perdida. Então, por que eu criei, e aí essa é a nossa terceira dica prática, por que eu criei a jornada de 7 dias de yoga para iniciantes? Quem ainda não conhece, não está conseguindo fazer as aulas de 7h30 da manhã, é uma forma de você iniciar também, se você quiser iniciar antes da Semana Yoga para Ansiedade. De toda forma, na semana você vai iniciar.
Mas se você quiser iniciar antes, você pode começar pela jornada de 7 dias de yoga para iniciantes. Por que eu criei a jornada? E eu criei ela em janeiro. Porque eu chegava para alguém e me falava assim: Babi, quero começar a praticar yoga, o que eu faço? Eu falava assim: faz uma aula do YouTube. E aí a pessoa chegava no YouTube e falava: que aula que eu faço? Por onde eu começo? Agora, olha a diferença como é hoje. A pessoa me fala assim: Babi, eu quero começar. Por onde eu começo? Eu falo assim: cadastre o seu e-mail. Você vai receber no seu e-mail uma aula por dia, ao longo de uma semana, 7 dias, para você começar a dar os seus primeiros passos no yoga. Não tem como você fugir. Então, dia 1 você recebe uma aula, você vai praticar o dia 1. Dia 2 você recebe outra aula, você vai praticar a aula 2. Dia 3 você recebe outra aula e vai praticar a aula 3. Então, é muito mais fácil quando você tem uma sequência. E por que existe o curso? Por que eu criei um método? Para que eu pudesse montar todo esse ensinamento numa ordem lógica para vocês seguirem um passo a passo. Dentro do Yoga em Prática, vocês nem começam pela prática. Minhas alunas aí sabem, né, que na segunda, mesmo quem nunca praticou, Isabel, isso é principalmente para quem nunca praticou. As minhas alunas sabem, na primeira semana é só teoria. Na primeira semana você vai entender o que é o yoga e vai aprender a respirar. Você precisa disso antes de começar a ir para sua aula prática. Só que não tem como eu dar todo esse conhecimento gratuito, porque eu preciso dar um acompanhamento, precisa de uma ordem, tem uma lógica, então tem um método por trás. Então, quando você vai seguindo, e aí as alunas não têm dúvida, porque assim, é módulo 1, aula 1, aula 2, aula 3, é só você ir passando o próximo. É muito importante que você tenha teoria antes de ir para a prática, para você começar do jeito certo a praticar o yoga. Tanto praticar o yoga verdadeiramente, quanto praticar as posturas da forma correta. Então tem lá, módulo 2, aula 1, aula 2, e aí depois a gente tem o nosso calendário de práticas com a sequência de aulas estruturadas, que não tem como você fugir. Minhas alunas falam aí, não tem como você fugir, você abre lá e tá lá. Aula dia 1 para você praticar, aula dia 2, aula dia 7. Aí você olha aquilo ali, você fez um compromisso com a Babi. Você vê todo mundo da turma praticando dia 7. E você parado olhando para a aula do dia 7, que você só precisa apertar o play. Aí depois, o dia seguinte, você acorda e já sabe o que você tem que fazer. Então, sabe o que eu fiz na mudança? Eu procurei um guia, não achei, e aí eu pedi a empresa que eu contratei e eles me deram. Então, eu tô com o meu checklist, estou me organizando para a mudança num passo a passo que a empresa de mudança me passou. Então, essa é a terceira dica. E aí eu vou falar qual que é, né, o segredo das minhas alunas, como a Sandra aí, que foi pro YouTube, tá no YouTube, que já passou de 100 dias de yoga todos os dias. O segredo delas foi seguir exatamente essas 3 dicas. Elas firmaram um compromisso, uma data. Porque as inscrições para a turma... Por que as inscrições para a turma têm início e têm fim? Justamente para vocês não procrastinarem, porque eu preciso começar a turma junto, né? Mas elas, primeiro, marcaram aquela data. No dia que elas se inscreveram, é aquela data ali. Acabou a procrastinação ali. Segundo, elas marcaram um compromisso com elas, com o cartão de crédito delas, comigo e com a turma delas. Turma 1, 2, 3, 4, 5, 6, que a gente já tá. E terceiro, elas seguiram um método. Um passo a passo, que não tinha como fugir. Quando você abre o YouTube e tem 1000 aulas e você não faz a mínima ideia, você não tem conhecimento para selecionar isso e saber qual caminho você segue. Agora, é diferente quando você sabe exatamente que aquele pedacinho, o que pequenininho que eu tenho que fazer hoje? Sandra tá falando aí, tá com 109 dias.
nunca tinha praticado yoga. 109 dias de yoga todos os dias. Então, essas foram as 3 dicas práticas de como vencer a procrastinação para praticar yoga todos os dias. E aí eu trouxe elas resumidas para vocês, porque eu sou muito legal, eu sou uma professora muito legal, para vocês tirarem print e não se esquecerem. Primeira dica, marcar a data. Segunda dica, se comprometer. Terceira dica, seguir um método. É igual ao fim da procrastinação. Se você seguir essas 3 dicas e não parar de procrastinar, não começar a praticar o yoga e se libertar da ansiedade, você pode vir atrás de mim que eu te pago um sorvete. Queria agradecer a todos vocês que estiveram comigo hoje. Namastê! Um beijinho para vocês.